A história do profeta Isaías está profundamente entrelaçada com os eventos tumultuados que marcaram o reino de Judá em meio a mudanças políticas, guerras e crises espirituais. Vivendo entre os séculos 8 e 7 a.C., Isaías nasceu durante o reinado do rei Uzias e exerceu seu ministério profético ao longo dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Seu chamado como profeta começou com uma visão poderosa no templo, onde ele se deparou com a santidade de Deus e reconheceu sua própria impureza e a do povo de Judá. Nesse momento, Isaías foi purificado simbolicamente por um serafim que tocou seus lábios com uma brasa viva, preparando-o para ser o mensageiro de Deus. Ao responder ao chamado divino com "Eis-me aqui, envia-me a mim", Isaías começou sua missão, marcada pela proclamação de mensagens de arrependimento, advertência e esperança. Isaías aconselhou reis, enfrentando desafios imensos, especialmente durante o reinado de Acás, que, em vez de confiar em Deus, buscou alianças com potências estrangeiras como a Assíria. O profeta advertiu Acás das consequências de não confiar em Deus e recorreu a mensagens simbólicas, como caminhar nu e descalço por 3 anos, para profetizar a queda das nações que Judá tentava imitar. Com a ascensão de Ezequias ao trono, Isaías encontrou um rei mais disposto a ouvir suas palavras e empreendeu reformas espirituais e políticas. No entanto, Judá enfrentou uma crise grave quando Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém. Isaías tranquilizou Ezequias com uma profecia de salvação, e, conforme relatado na Bíblia, Deus interveio diretamente, derrotando o exército assírio de forma milagrosa, protegendo Jerusalém. Isaías também é conhecido por suas profecias messiânicas, que previam a vinda de um Salvador, o Messias, que traria redenção e restauração ao povo de Deus. Essas previsões foram cumpridas séculos mais tarde em Jesus Cristo, conforme interpretado pelos cristãos. Seu legado profético, registrado no livro que leva seu nome, continua sendo uma fonte vital de ensinamentos espirituais, tanto para os judeus quanto para os cristãos, ressaltando a importância da justiça, da fidelidade a Deus e da esperança messiânica. Isaías, como todos os grandes profetas, viveu uma vida de constante tensão entre a fidelidade a Deus e a resistência de um povo que muitas vezes preferia seguir seus próprios caminhos. Suas profecias de julgamento e redenção trazem à tona verdades espirituais profundas que ecoam até os dias de hoje. Ele denunciou a injustiça social, a idolatria e a hipocrisia religiosa que corroíam a nação, clamando por um arrependimento genuíno. Uma das mensagens centrais do ministério de Isaías foi a de que o povo de Judá não poderia confiar em alianças políticas ou força militar, mas deveria colocar sua confiança em Deus. Ele enfatizou a santidade de Deus e a necessidade de uma mudança radical no coração das pessoas. Em um mundo onde o poder e a corrupção predominavam, Isaías era a voz que clamava pela restauração da verdadeira justiça e retidão. Além disso, Isaías previu o exílio babilônico e a futura restauração de Israel. Mesmo em meio às profecias sombrias de destruição, ele sempre manteve a esperança de um novo começo para o povo de Deus. Essa dualidade de advertência e esperança é o que torna Isaías um dos livros mais profundos e inspiradores da Bíblia. E o que dizer de suas profecias messiânicas? Passagens como a do servo sofredor Isaías 53, retratam de maneira impressionante o sofrimento e a vitória futura do Messias, sendo amplamente reconhecidas pelos cristãos como uma prefiguração de Jesus Cristo. O impacto dessas previsões ressoou não apenas em seu tempo, mas também em gerações futuras, moldando a esperança de um Salvador vindouro. Isaías encerra sua mensagem com uma visão gloriosa do futuro, onde o reino de Deus trará paz e justiça para todos os povos. Ele nos mostra que, mesmo em tempos de grande crise, Deus está sempre trabalhando em prol da redenção e restauração. Isaías não foi apenas um profeta que alertou sobre os perigos iminentes, mas também um mensageiro de esperança para os tempos vindouros. Em suas visões e profecias, ele pintou quadros poderosos do que Deus tinha reservado para o futuro, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Ele falou de um tempo de restauração, onde o caos seria substituído por uma nova ordem divina de paz, justiça e retidão. Uma das imagens mais marcantes em suas profecias é a visão de um futuro reino ideal, onde os lobos viverão com os cordeiros. Isaías 11:6, uma representação simbólica de harmonia universal. Essa visão do reino messiânico é profundamente inspiradora, mostrando o contraste entre o mundo quebrado pelo pecado e o futuro redentor que Deus promete através do Messias. Além das profecias de julgamento, a mensagem de Isaías é também uma chamada à renovação pessoal e coletiva. Ele desafiou a nação a abandonar seus ídolos e confiar plenamente no Senhor, lembrando-os de que a verdadeira segurança não vem das alianças humanas, mas da fidelidade ao Deus vivo.
Isaías revelou o coração de Deus, um Deus que deseja o arrependimento, mas que também oferece misericórdia e graça àqueles que se voltam para ele. Na conclusão de seu livro, Isaías apresenta uma imagem grandiosa de um novo céu e uma nova terra, onde a presença de Deus transformará tudo. Essa visão apocalíptica não só confortou os exilados de Israel com a promessa de restauração, mas também abriu as portas para uma esperança eterna. Sua mensagem é atemporal, convidando-nos a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual e a necessidade de confiarmos em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Isaías também nos lembra de que Deus está no controle da história. Apesar das aparentes derrotas e das crises que Judá e Israel enfrentaram, o plano divino de redenção nunca falhou. Ele anunciou que, após o exílio e a destruição, haveria uma restauração. Deus traria seu povo de volta à terra prometida, mas com uma condição: eles precisariam se arrepender e voltar ao Senhor com sinceridade. Isaías foi um porta-voz do arrependimento, clamando por uma mudança de coração e uma reconsagração a Deus. Um dos grandes temas presentes em Isaías é a promessa de que o Messias viria para trazer salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. Ele seria uma luz para os gentios. Isaías 42:6, mostrando que o propósito de Deus sempre foi abençoar toda a humanidade por meio de seu povo escolhido. Essa visão inclusiva do plano divino foi revolucionária em seu tempo e continua a ressoar fortemente na fé cristã, especialmente em sua aplicação ao ministério e à vida de Jesus Cristo. Em suas mensagens, Isaías também descreveu o Messias como o servo sofredor. Isaías 53, uma figura que enfrentaria o sofrimento e a rejeição para redimir o povo de seus pecados. Essa profecia é considerada uma das mais claras predições do sacrifício de Jesus na cruz, conforme interpretado pelos cristãos, que veem nele o cumprimento dessas palavras. O servo sofredor não apenas levaria sobre si as transgressões da humanidade, mas também traria cura e reconciliação. Finalmente, o livro de Isaías culmina com a promessa de um novo céu e uma nova terra, Isaías 65:17, onde não haverá mais dor, luto ou morte. Esse cenário é uma visão gloriosa do futuro reino de Deus, onde a justiça e a paz prevalecerão para sempre. Essa esperança final de redenção e restauração é o que alimenta a fé de milhões ao redor do mundo, que esperam ansiosamente pelo cumprimento total das promessas divinas. Isaías nos chama a olhar além das circunstâncias atuais e confiar no plano eterno de Deus. Ele nos lembra que, apesar dos desafios, Deus tem um propósito para a história e para cada um de nós. Que possamos, como Isaías, ser fiéis mensageiros de esperança, justiça e redenção em nosso tempo. Assim, seguimos firmes na confiança de que, através do Messias, um dia todas as coisas serão restauradas e o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude. Caso você queira explorar mais sobre a vida de Isaías e suas profecias, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos semelhantes.